nós estamos estudando versículo por versículo a carta de Paulo aos Efésios. A cidade de Éfeso era uma cidade, já tenho falado muito sobre isso, era uma cidade rica, grandiosa, era uma cidade onde havia ali o grande templo, a Diana dos Efésios. Era famosa, e as pessoas viviam em volta dessa religiosidade, O templo da Diana era uma coisa assim, segundo os antigos, vamos dizer assim, espetacular. Não é? E mais do que isso, quando o evangelho chegou a Éfeso, você vê lá isso em Atos capítulo 18 dali, quando o evangelho chegou, a palavra penetrou naquela comunidade, naquela sociedade, coisas começaram a acontecer de tal maneira que o pessoal começou a deixar os ídolos, começaram a trazer livros de feitiçaria, de idolatria, de não sei o que lá mais, e fizeram uma fogueira, e aquilo deu um rolo danado, e começaram a jogar as estátuas, e não queriam mais comprar as esculturas de Diana. Então os artífices, os artesãos que faziam a sua deusa começaram a mover uma perseguição, e resultado, levaram o Paulo lá para um grande teatro, e interessante que esse teatro está lá até hoje. Teve o terremoto, destruiu tudo, mas o teatro está lá. Ele é assim numa encosta de uma montanha, bem daquele estilo grego, não é? ao ar livre, e ele está lá. E diz que o pessoal entrou ali e eles clamavam, porque entrou Paulo, e o pessoal estava injuriado com Paulo, e o pessoal ficou gritando por 2 horas. Grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana. E cada vez que gritavam, mais os ânimos iam alterando, de tal maneira que tiraram o Paulo assim meio apressadinho, porque poderia acontecer ali, sei lá, um linchamento talvez. Resultado, o evangelho penetrou. E Paulo diz que ficou em Éfeso durante uns 2 anos, e desses 2 anos ali a igreja se tornou uma igreja enviadora, missionária, e dali se espalhou o evangelho. É uma igreja fantástica, e ela é mencionada aqui no Novo Testamento várias vezes. Então tem lá Atos, a origem, tem a carta de Paulo aos Efésios, mas também tem a história de João, do apóstolo João, o último dos apóstolos a morrer, e o único a morrer de morte natural. Então, que João, no final da sua vida, vai terminar lá em Éfeso, né? Virou a cidade, a igrejinha dele, e que quando ele escreve amai-vos uns aos outros, ele é a pregação dele constante na igreja de Éfeso. Sempre essa questão do amor, questão do trabalho, questão disso. E depois você vai ver em Apocalipse, quando João, lá preso, Jesus, naquela saudação lá dos capítulos 2 e 3, tem um pedacinho que ele cita Éfeso, e é a primeira, ele diz a igreja é Éfeso, e ele fala de quê? Que era uma igreja que tinha muito obras, trabalhava muito, mas que havia uma coisa contra a igreja, que a igreja, no decorrer da caminhada cristã, ela havia perdido o seu primeiro amor. E aí uma palavra dura, que era a palavra diz, lembra de onde caíste, arrepende-te e volta. Essa é a palavra lá de Apocalipse. Lembra de onde caíste, arrepende e volta, senão eu venho e arranco o teu candeeiro. Hoje a cidade de Éfeso são ruínas, né? Não tem nada, a não ser pedras. E algumas construções, alguns pedaços que ficaram ali. O templo da Diana desapareceu, ficou tudo perdido, e aí tem esse museu, esse teatro que nós tivemos lá, muito interessante, muito interessante. Se você puder ir à Turquia hoje e vá a Éfeso, você vai ter o coração aberto. Daí que essa igreja ela é importantíssima, porque ela está tratando praticamente, e a ênfase aqui é sobre o que é a igreja. Qual é o papel da igreja? Qual é o papel da igreja? E a motivação nossa de estudar essa carta é que nós estamos vivendo esse período de pandemia, e isso mexeu muito. Por exemplo, nós estamos aqui hoje vendo a palavra, a maioria das igrejas estão fazendo cultos online, não é? Assim, fazendo lives, e as pessoas não podem ir, quando vai tem que ficar afastada, distanciamento, toda aquela preocupação, eu diria, até necessária e assustadora, porque a gente não sabe direito como é que as coisas, os cientistas uma hora falam uma coisa, outra hora é outra, enfim. Nós estamos aí nessa pandemia que pega o mundo de calças curtas, mas também mexe com a igreja, mexe com o que é ser igreja, mexe com a razão de ser igreja. E quando terminar, como nós seremos como igreja, o que é de fato a igreja, não é?
Aí é muito importante nós estudarmos isso aqui. Já começamos e vimos o que o nosso Deus tem preparado tudo, desde a eternidade. Não é? Deus pensou em você, Deus pensou em mim, Deus pensou em nós, Deus pensou no seu corpo, na igreja, no sacrifício de Jesus, de como seria, o que aconteceria, os seus efeitos, depois como essa igreja estaria, enfim. Deus pensou isso desde a eternidade e nos amou desde a eternidade e preparou, planejou, segundo o seu amor, o beneplácito da sua boa vontade, para fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas voltam a Cristo, e que diz que o Senhor Jesus fez com que ele estivesse assentado à destra de Deus Pai, tivesse todo o poder, toda a autoridade, e abaixo dos seus pés, no estrado dos seus pés, todo o principado. Quer dizer, o Senhor Jesus está assentado acima de todas as coisas. Que coisa gloriosa. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas aqui em Efésios, de certa forma, traz um mistério, uma revelação que você não pode perder. E nós vimos isso na semana passada, no versículo 6 do capítulo 2, que diz: e juntamente com ele Jesus nos ressuscitou, né? E nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele nos tira do império das trevas, ele nos transporta para o reino do Filho do seu amor e nos coloca em posição de autoridade. E nos coloca assentado em Jesus Cristo, com Jesus Cristo, através de Jesus Cristo. Olha que coisa fantástica e poderosa. Então, se Cristo está acima de todo principado e potestade, nós também, você também, eu também. Por meio de quem? Por meio daquele que nos selou, por meio daquele que nos salvou, Jesus, por meio do seu Espírito, que é o penhor da nossa herança. Então ele nos colocou lá e tomou todas essas coisas e disse: olha, isso é igreja. Isso é um mistério revelado à igreja. À igreja. Essa é a nossa posição, né? Para revelar nos tempos futuros a sua grandeza, a sua glória, nós, feituras dele. Que coisa fantástica, maravilhosa. Aí nesse momento, capítulo 2, versículo 11, nós paramos no versículo 10. Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Nós não somos salvos pelas obras, as obras não vão nos garantir absolutamente nada, não é porque você é bonzinho para lá. No entanto, pelo fato de você ser de Jesus, pelo fato de você ser de Cristo Jesus, automaticamente, naturalmente, espiritualmente, como consequência óbvia, você faz o bem. Você faz as boas obras, você pratica o que é bom, você pensa o que é justo, você pensa o que é certo. Você coloca na sua frente amor, você coloca na sua frente justiça, você coloca na sua frente cuidado das coisas. Deus preparou para que andássemos nela. Então, eu não posso quebrar isso, né? Eu não posso não ser assim, eu não posso deixar de ser assim, porque isso é a consequência natural. Eu já estou crucificado, diz o apóstolo Paulo, eu já estou crucificado com Cristo. Foi o pecado que me crucificou na cruz. Como poderia eu, que por causa dos meus pecados, das minhas mazelas, dos meus erros, crucificou Jesus, como poderia eu, que creio em Jesus, que amo Jesus, que estou crucificado com ele, como poderia eu agora viver ainda deliberadamente na prática do erro, na prática do pecado, na prática do desamor, na prática da injustiça, na prática da vingança? Como eu poderia fazer isso? Não combina. Não combina, não faz parte daquele que teme e ame o Senhor Jesus. Pois bem, do versículo 11 em diante, preste bem atenção, abra sua Bíblia, porque a partir daqui ele fala vai falar coisa tremenda, um mistério glorioso, que nós precisamos recuperar e reafirmar constantemente. Do versículo 11 até o capítulo 3, versículo 13, a temática de Paulo aqui é: nós somos um em Cristo Jesus. Nós quem? Gentios e judeus. Que Deus quebrou a parede de inimizade. Você sabe que na antiguidade, e até hoje ainda tem muito disso, né?
Até ainda tem isso, você vê isso acontecendo. E às vezes na igreja o pessoal não percebe. Por exemplo, naquela época, no Antigo Testamento, o povo de Deus era judeu. O judeu entendeu isso. Nós somos descendência de Abraão, nós somos os filhos da promessa, nós somos o povo da herança. Nós somos. E o restante, o resto na Bíblia é chamado de gentio. O que é um gentio? Ora as bolas, todo aquele que não é judeu. Brasileiro é gentio, americano é gentio, português é gentio, índio, qualquer nação indígena, qualquer nação africana, qualquer da Ásia, da Europa, qualquer povo, tirando o judeu, na cabeça do judeu, gentio. Ok? Gentio. Essa é a ideia. E, em outras palavras, afastado, separado da graça de Deus. Aliás, a mentalidade era tão forte que, por favor, deixa o dedinho seu aí em Efésios, que nós vamos voltar, e vá ao capítulo 10 de Atos. Vá ao capítulo 10 de Atos, quando o apóstolo Pedro tem o seu momento de como é que eu posso dizer? De chacoalhar. Deus dá uma chacoalhada, porque até o capítulo 10 de Atos, Pedro e todos os judeus crentes, até o capítulo 10, eles não conseguiam entender João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nunca! Pedrão não entendia isso. Pedrão, o máximo que Pedrão podia entender era que Jesus morreu pelos judeus, povo, que ele é o Messias, que ele veio resgatar o povo de Deus, que é o judeu. Essa é a mentalidade. Até o capítulo 10 de Atos dos Apóstolos, Pedro não consegue entender nem isso, muito menos a ordem. Eles não conseguiam obedecer a ordem de Atos, capítulo 1, versículo 8. Sereis minhas testemunhas, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, até aí vai bem. Mas quando entrou Samaria e até os confins da terra, isso para o judeu não descia, aquilo ficou engasgado, entalado. Então, até o capítulo 10 de Atos, a igreja só cresceu em Jerusalém. Só tinha cristão em Jerusalém. Só tinha salvo judeu. O negócio estava travado aqui. E ponto. E prestem bem atenção que para destravar isso em Pedro, em Atos dos Apóstolos, tem o momento em que Pedro está na casa de um xará dele, Simão o Curtidor, e aí na hora do almoço, né, ele sobe ao segundo andar e ali ele está orando, enquanto a irmã está preparando o banquete, a comidança, e ele com fome, ele está orando, e a oração era: Senhor, Senhor. E nesse momento de oração ele tem um êxtase, ele tem um momento em que desce do céu um lençol branco cheio de tudo quanto é animal impuro. Para um judeu, o que é animal impuro? É coisa que judeu não come. Judeu não come porquinho, uma bistequinha, uma costelinha de porco. Judeu nunca que judeu come um porquinho. Nunca, nunca. Porco é imundo, é imundo. Camarão, judeu não come camarão, não come peixe de pele, não come um monte de coisa. Não come um monte de coisa. Deus faz descer um lençol com animal impuro e diz para Pedro: mata e come. Você está com fome? Mata e come. E o Pedro diz: que isso, eu? Não, jamais. Eu nunca comi um animal impuro, vou comer agora? Não, né? Eu acho até que Pedro falou: nem se Deus falar, e Deus está falando, sou eu, Pedro. Pedro, mata e come. Aí o lençol sobe. Depois desce e sobe, e desce, e sobe, e desce. 3 vezes. Na terceira vez, só na terceira vez, Pedro tem problema com o número 3. Então, só na terceira vez, Pedro, será que significa isso? O que será que significa isso? Olha só, capítulo 10 de Atos, diz lá, versículo 13: ouviu uma voz que dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou: de modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma ou incomum ou imundo. Segunda vez lhe falou a voz: ao que Deus purificou, não consideres comum. Sucedeu isso por 3 vezes e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava perplexo, versículo 17, sobre qual seria o significado da visão,
O que seria aquilo? 2 homens batem na porta, enviados por um gentio, Cornélio. E aí Pedro vai. Quando Pedro chega na casa de Cornélio, no mesmo capítulo 10, quando Pedro chega, o Cornélio se ajoelha. Um centurião romano se ajoelhar diante de um judeu, que era um povo, vamos dizer assim, dominado. Que é isso? Nunca. Mas o Cornélio fez isso. Se dobrou diante do Pedrão. E Pedro olhou aquilo, o que será que está acontecendo? Não sabia. Aí olha o que Pedro fala. Olha o que Pedro fala. O cara chega na casa do Cornélio. E diz o texto, a quem se dirigiu dizendo, vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça. Essa era a mentalidade judaica. O judeu é povo de Deus e o resto é o resto. E na igreja isso estava lá também. O pessoal acreditava em Jesus, mas ainda estava com essa mentalidade. A mentalidade de que aquele é um povo santo, o judeu, e o resto é o resto. Olha o que Pedro diz. Mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Cara, tá boa. Pedro entra na casa de Cornélio e chama ele de porco. Né? Imundo. Deus disse que eu não posso considerar ninguém comum nem imundo. Na cabeça do judeu era assim. Judeu, judeu, povo de Deus. Gentil, gentil. Sabe que tem essa mentalidade até na igreja, de vez em quando alguns acham isso mesmo. Não, porque Deus trata com judeu, nós somos apenas um parêntese, nós somos um parêntese na história, aí Deus inventou a igreja. Olha, Paulo aos Efésios está dizendo, não, ele não inventou a igreja fazendo um parêntese, não. Olhem por favor o texto, vamos ler, para você entender que Deus está quebrando a parede de inimizade, aquilo que separa judeu de gentil, e ele está fazendo dos dois, isto é, do judeu e de todos os outros povos, um só povo. Onde é que esse povo se encontra? No corpo. Que corpo? A igreja. É a igreja. A igreja é composta de todos. A igreja é composta, não há acepção de pessoas. Escravo, grego, homem, mulher, não há nada. Criança, mulher, judeu, gentil, não há grego, não há bárbaro, não há cita, não há escravo, não há brasileiro, não há americano, não há japonês, chinês, não. Há um só corpo. É isso que eu estava falando, ele está querendo quebrar a barreira da inimizade. O que é que separa os povos? Não, o evangelho veio para aproximar. O que Jesus fez? Fez que ele quer de novo um só povo, uma só humanidade. É um resgate da humanidade. Prestem atenção, olhem o texto comigo, para os irmãos verem direitinho. Ele está escrevendo para a carta à cidade de Éfeso. Ali a igreja é, na sua grande maioria, de gentios, mas havia também judeus. E me parece que havia uma tensão entre gentios e judeus. Alguns judeus convertidos queriam que os gentios só fossem aceitos se eles também fossem circuncidados. Você sabe que circuncisão é um ato, uma marca do povo judeu. Isto é, todo menino homem, as mulheres escapam, mas todo menino homem, no seu 8º dia, o papai e a mamãe vão lá e consagram e faz uma operação de fimose. Né? Pega o prepúcio assim, do pênis do neném e corta aquilo, e aquilo é uma operação de fimose. Aquilo é uma marca do povo judeu. Não é o único povo que faz circuncisão. Por exemplo, os muçulmanos também fazem, porque os muçulmanos seguem a linha, só que eles, em vez de fazer no 8º dia, eles fazem quando o garoto chega aos 13 anos, sofrem um pouco mais, porque eles seguem a linhagem de Ismael, e Ismael foi circuncidado quando estava na adolescência, sofreu um pouco mais do que bebezinho. Né? Então o judeu, ele marca, essa marca de circuncisão, o pessoal diz, isso é marca do povo de Deus. Então tinha judeu que achava que o gentio, para ser de fato considerado um povo, um homem, uma mulher de Deus, esse homem, essa mulher de Deus precisava ser circuncidado. Então havia uma tensão entre judeu e gentio. Como é que era isso?
Paulo está, de certa forma, desbaratando isso aqui. Não é só aqui que Paulo trata desse assunto, em Gálatas trata também, e tem muitos outros textos. Mas olha como é que Paulo fala aqui. Impressionante. Lê comigo, vamos lá? Versículo 11. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, olha a expressão, ó, e veja, gentios na carne, que significa que você não era judeu. Ele está escrevendo para aqueles crentes em Cristo Jesus que não são de linhagem, de filiação judaica, gentios na carne. Em outras palavras, gente que não é de origem hebraica. Ponto. Tá claro isso? Ok. Então lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão. Chamados de incircuncisão por quem? Por aqueles que se intitulam circuncisos. Quem é que se intitulam circuncisos? Os judeus. Então os judeus são circuncidados e os gentios são incircuncisos. Ok? Essa é a colocação que Paulo está fazendo de uma maneira muito clara. Isso aonde? Na carne. Na carne. Aqui não está falando de carne, carnalidade. Não está, apesar de ser um ato carnal, né, onde carnalidade ofendeu o outro. Mas aqui está falando de um ato físico. Então tinha aqueles que eram circuncidados, judeus, e os incircuncisos que não eram. Então, e Paulo está escrevendo para a igreja. Essa igreja era, na sua eminência, na sua maioria, de gentios que se converteram. Muito claro, eu acho. Preste bem atenção. Que se intitula circunciso na carne, por quem? Por mãos humanas. Olha o que Paulo vai falar. São judeus, são circuncidados, mas são circuncidados por mãos humanas. Grafem isso. Naquele tempo, isto é, naquele tempo que nós éramos gentios na carne, estávamos estáveis sem Cristo. Está falando é a descrição de não ter Jesus. Aliás, é a descrição que nós vimos na quarta-feira passada. Está aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1, 2 e 3. Lembra? Olha aí, vou repetir. Lê de novo, rapidinho. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Essa é a descrição de quem não tem Jesus. Ponto. E aqui está dizendo, então, nós éramos gentios, porque não somos judeus na carne, não somos, né? Somos separados, e estávamos nos nossos delitos e pecados, e estávamos mortos. Essa é a descrição de quem não tem Jesus hoje. Ponto. Por isso que ele diz lá, ó, no versículo 12, naquele tempo, nesse tempo que nós estávamos sem Cristo, estávamos sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Ponto. Essa é a descrição de qualquer um gentio, sem Cristo, sem esperança, sem Deus. Mesmo que sirva a muitos que se intitulam de deuses, mesmo que são muitos religiosos, mas aqui é sem Deus. Compreende? Porque há um só Deus, e o único mediador entre Deus e os homens é Jesus Cristo. Deus, um Deus. E não dá para servir a Deus e a outros. Aqui ele está dizendo, nós mesmo religiosos, nós éramos sem Deus. Essa é a expressão. Essa é a colocação. Mais ruim, alheios, estranhos às alianças da promessa. Exemplo de uma promessa abençoada que não tinha nada a ver não tem nada a ver com quem não tem Jesus. A promessa lá feita lá para Abraão, que diz, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, essa foi uma promessa para Abraão.
Mas quem é que quem estava debaixo dessa promessa, dessa bênção? Vamos dizer assim, os da linhagem de Abraão. E os gentios? Alheios, afastados, fora. Então, fica para alguns, tá vendo, eu sou gentil, então se eu sou gentil, eu estou fora da promessa, eu estou fora dessa bênção. Eu queria ser judeu, magoei, eu queria ser judeu. E há até um afã eu acho, de muitos crentes que ainda tem essa coisa, alguns gostariam disso. Só que Paulo quebra isso, olha o que Paulo diz, veja bem, querido, veja bem, lê comigo, com calma, olha que profundidade. Mas agora, antes, sem Deus, sem Cristo, sem esperança, tudo fora. Ponto. Mas, vírgula, now, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo. Eu, gentio, longe, não sabia nada das promessas, não sabia nada do relacionamento de Deus, não sabia nada do amor de Deus, não sabia nada. Aí o que Deus faz? Nós que estávamos longe, por causa de Jesus Cristo, Ele nos aproximou, preste bem atenção, versículo 14 agora. Porque Ele, Jesus, é a nossa paz. Preste bem atenção agora. O qual de ambos, quem é ambos? Isto, judeu e gentio, de ambos, por causa de Cristo, em Cristo, por causa da cruz de Cristo, de ambos, ele faz o quê? Ele fez um. Fez um. E derribou, versículo 14, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne. Jesus, ele que fez isso. Ele aboliu na carne, na sua pele, na sua crucificação, a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Aqui os judeus piraram. Porque os judeus queriam ainda praticar a lei. Mas a Bíblia diz que maldito aquele que está debaixo da lei. Maldito aquele que pensa que guardando a lei, obras. Aquele que guardando a lei consegue alguma coisa. O que é que Deus faz? Ele aboliu. Ele aboliu. Para quê? Para que dos dois, gentios e judeus, em si mesmo, criasse um novo homem. Olha a expressão. Um novo homem. Fazendo a paz. Versículo 16. E reconciliasse ambos. De novo, ambos aí, os gentios e os judeus, em um só corpo com Deus, onde? Na cruz, por intermédio da cruz. E a cruz destruindo com ela, com a cruz, a inimizade. Não é à toa que Paulo, aos Coríntios, diz: nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Olha só, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que creem, poder de Deus, salvação. Então, de ambos, judeus e gentios, de ambos fez um só. Então, aí a questão é, de que adianta eu ser judeu se eu não creio em Jesus? Nada. Paulo aos Romanos vai dizer que eles têm entendimento, ou melhor, eles têm zelo, mas lhe falta entendimento.
Então, de que adianta eu ser? Nada. De que adianta eu ser circuncidado ao 8º dia? De que adianta eu ser da linhagem de Davi, de hebreu de hebreus, judeu, que adianta se eu não tenho Jesus, se eu não creio que Jesus, judeu, é o Filho de Deus, o Filho do homem, aquele que veio, aquele que vive, aquele que é o Criador e sustentador de todas as coisas. De que adianta? Não adianta. Que adianta eu ser gentil? Não, para mim é totalmente lucro, porque eu estava completamente alheio, eu estava completamente ausente. Os judeus ainda têm uma grande vantagem, eles sabiam, eles sempre usufruíram, eles sempre viram os milagres, o cuidado, o poder, mas eu, gentil, estava longe, 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 longe. Mas agora em Cristo eu fui aproximado e você foi aproximado, e Ele destrói a barreira de inimizade. E eu não preciso querer ser judeu para ser alvo da bênção de Deus, porque Ele em Cristo Jesus destruiu a inimizade, e em Cristo Jesus Ele está fazendo o novo homem, um novo homem. Uma humanidade que caiu, e agora ele está reconstruindo, reconduzindo. Esse é o poder da palavra e da fé, e esse é o mistério que Paulo está, de certa forma, descortinando aqui. Versículo 17 do capítulo 2 de Efésios diz: e vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe. Vós outros que estáveis longe, gentios. Eu, você, brasileiro, paraguaio, uruguaio, inglês, que estava longe. E paz também ao que estavam perto. Quem estava perto? Judeu, pertinho, ali ó, herdeiro, as promessas, os profetas, quantos profetas profetizaram da vinda do Messias? Eles esperavam o Messias, eles estão ainda esperando, né? O lamentável é que chegou uma hora na história da igreja que os judeus se afastaram. E aí formou o que nós chamamos hoje de judaísmo. E judaísmo é negação de Cristo, é negação de Jesus. Porque o judaísmo, eles estão ainda com o Antigo Testamento valendo, isto é, eles ainda estão ainda na lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, eles ainda estão nesse sentido, esperando o Messias, e eles ainda não viram que o Messias já veio. Tem judeu convertido? Tem, glória a Deus. Tem judeu que é cristão? Aleluia. Que encontra Jesus? Claro. Tem no início, tem no meio e tem no fim. É verdade. Nós temos história disso. E isso é o que mostra o quanto esse evangelho ainda é poderoso. Por isso nós pregamos o evangelho. Por isso nós pregamos o evangelho para os judeus e pregamos o evangelho para palestinos. Aquela guerra lá da Judéia e Palestina até hoje. Aí tem muitos cristãos que falam, não, eu sou do lado do judeu. Eu vou dizer uma coisa, eu sou do lado. Outros dizem, eu sou do lado do palestino. Não, querido. Não. Nós somos do lado, e por isso nós temos que pregar o evangelho e como falar com... Olha, se você negar Jesus, querido, você pode ser judeu. Ou você pode ser palestino, vai resolver bulhufas. Mas se você colocar Jesus aí, a cruz, e abolir essa inimizade, opa, então pronto. Mas é para abolir, preste bem atenção, mas é para abolir toda inimizade. Né? Por causa do futebol, a gente faz piadinha com o argentino e os argentinos fazem conosco. E às vezes até tem gente que se degladia. Mas são irmãos nossos em Cristo Jesus, aqueles que entregam a sua vida para Cristo. Não é? Estamos em Cristo, um só homem está sendo construído. Que coisa, família. Olha, por favor, olha o versículo 18, olha aqui que Paulo vai dizendo. Então ele aboliu e vindo evangelizou paz aos que estavam longe e os que estavam também pertinho. Mas o fato de você estar pertinho não significa que você está dentro, né, filho? O fato de você estar em cima do muro não significa que você está dentro. O muro ainda está do lado de fora. Se você quiser servir os dois senhores, não dá. Ou você está dentro ou está fora. Quem comigo não ajunta, espalha.
Você pode estar pertinho. Sou filho de crente, minha mãe, meu papai. Eu aprendi, eu sei desde pequenininho o evangelho. Eu ouvi assim. Tá bom, querido, você está pertinho, você está bem pertinho. E daí? E daí? E daí? Nada. Absolutamente nada. Pelo contrário, aquele gosto amargo que fica na boca. Aí, mas diz o texto, versículo 18. Porque por ele, tudo é por Jesus, tudo em Cristo. O Paulo é fantástico. O evangelho é fantástico. Porque por ele, ambos, os gentios, que estavam longe, e os judeus, que estavam perto. Ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Um Espírito. Ambos. Como é que eu tenho acesso ao Pai? Pelo Espírito. Como é que o judeu tem acesso ao Pai? Pelo mesmo Espírito. Que judeu? O judeu que entrega sua vida para Jesus. Porque é só Jesus que é o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai se não for através dele. Né? Mas todos. Assim, versículo 19, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Uau, que coisa maravilhosa. Em Cristo Jesus, sim, eu faço parte da família de Deus, da família de Deus. Aleluia. Eu aproximei. E todos nós quem? Volto a dizer, preste bem atenção, não perca o fio. Aqueles que creem em Jesus, por meio de Jesus, por meio do seu sacrifício, por meio do seu Espírito. Lá, vou repetir, Efésios capítulo 2, capítulo 1 de Efésios, versículo 13, diz assim: em quem também vós, versículo 13, capítulo 1, em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, foste selado com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. O divisor de água, o encontro, entrega ao reconhecimento, a marca, o selo do Espírito Santo. E aí, a partir dali, eu não estou aqui um judeu, ou melhor, um gentio, um crente. Eu sou um crentezinho de meia pataca, porque na realidade eu queria ser judeu. Você não precisa querer ser judeu, porque ser judeu não tem mais hoje nenhum tipo de vantagem. Não adianta eu estar pertinho, assim como não adianta você ser filho de crente, né? Nós falamos isso para os outros, filho de peixe não é peixinho, né? Só lá no peixe. Aqui, filho de crente não é crentinho. Você ouve, mas tem um momento que você tem que tomar para si a cruz e seguir a Cristo. É teu caminho, é tua caminhada, é tua maneira de vida. E não é do jeito que você quer, é do jeito que Ele quer. É o processo, é o caminhar de Deus. Nós agora somos da família de Deus. Nós somos da família. Versículo 20, olha que profundo e que bênção. Edificados, construídos, né, sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Novo e Antigo Testamento. Profetas, dos que falavam acerca da vinda, da criação, da construção, do sacrifício, do perdão em Cristo Jesus, e dos apóstolos. Apóstolos aqui, por favor, não confunda com esses apóstolos modernos. Não tem nada a ver com esses apóstolos modernos aqui, enfim, não vou nem entrar no mérito aqui da questão, mas não é esses apóstolos modernos. Está falando daqueles que andaram com Jesus, daqueles que sentiram o cheiro de Jesus, que abraçaram Jesus, que viram, foram testemunhas da sua pregação, da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, da subida aqui, enfim, são os divisores de água. É esses apóstolos, não é, que ele está falando. É sobre este fundamento, aquilo que nos legaram, a sua palavra, a sua verdade. Não é à toa que o apóstolo Paulo
ele vai dizer, olha, se alguém vier e pregar um outro evangelho, outra coisa, além, mais do que foi pregado, essa pessoa seja anátema, maldito. Né? Nós temos um princípio, meio e fim. Nós temos o evangelho está fechadinho. Desculpa, o evangelho é uma caixinha de bom parecer, não é amendoim, mas é uma poderosa. Né? O evangelho, ele está ali, ó. Começa em Cristo, termina em Cristo. Tem meios e modos. É assim, está aqui, está feito. Não dá para eu ficar inventando. Não dá para você inventar algo novo. Eu tive uma nova revelação. Jesus falou comigo. E eu então tenho algo novo. E eu vou escrever um livrinho para os crentes dos últimos dias. Então eu vou escrever um novo evangelho. Vem um anjo. Vem isso. Coitado daqueles. Coitado dos mormons. Coitado que fica nesse negócio. E mesmo que venha um anjo do céu e que prega evangelho que vale. Não, o evangelho já está completo. Este é o evangelho. As boas novas começa aqui e termina aqui. Ponto. A maneira como eu vivencio e vivo isso, uau! Aí nós temos o testemunho tão diferenciado de tantas pessoas. Como é que eu me converti? Como é que você se converteu? Aí a expressão do amor de Deus vai longe. Mas o caminho é o mesmo. Né? O caminho é Jesus. E não dá para ter outro. Né? Ele é o Senhor. Não é você, é Ele que é o Senhor. Então eu preciso aprender como é que Jesus sente, como é que Jesus pensa, o que Jesus é, né? Como fazer, como sentir. Não tem jeito da gente fugir disso. Jesus é a luz do mundo, mas ele diz que também nós somos a luz. Então nós temos que usufruir disso. É o processo da caminhada com Cristo Jesus. Caminhemos aqui no texto, se é que nós vamos continuar e vamos terminar até o final por causa do tempo. Edificado sobre o fundamento, versículo 20, dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. Não tem outra pedra. Não tem outro Senhor, não tem outro, é em cima dele, é por ele. Os firmamentos estão colocados, o alicerce está colocado. Ele é a rocha e é em cima dele, do que ele é, do seu caráter, do seu sentimento, da sua verdade, do fato dele ser a palavra, o verbo, da sua promessa, da sua vinda e do seu retorno agora. Nós aguardamos. Ele é a razão da nossa existência. Nós precisamos querer ser como ele é. Daí o termo cristão. O Evangelho, no qual todo edifício bem ajustado, né? Bem ajustado, não é um negócio assim aberto para tudo quanto é do lado, não, tudo, está bem ajustado, bem em cima, bem ali, centrado em Cristo. Ele é a razão do seu viver. Eu não estou querendo que você pense apenas de um termo quadrado, fechado, como se eu não posso ter outros pensamentos, como se fosse um negócio tão dogmático no sentido de usos e costumes. Não está falando de uso e costume, está falando de fé, de doutrina. É em Cristo, o Evangelho é assim, para viver assim. E é isso que Paulo está destrochando aqui. Como é que eu vivencio esse Evangelho? Esse é o Evangelho. Né? Bem ajustado, bem inteirado. Eu cresço, edificados, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor. Nós estamos crescendo para ser casa, habitação consagrada ao Senhor. Interessante, Paulo em Coríntios ele vai dizer que nós vai usar a ideia do corpo, a igreja como corpo, e ele vai dizer que nós todos somos membros e nós somos o templo do Espírito Santo. E como é que eu vou pegar o templo do Espírito Santo? Eu sou templo, esse meu corpo é templo do Espírito Santo, o Espírito Santo habita. Como é que eu vou pegar o templo do Espírito Santo e vou unir o templo do Espírito Santo com uma prostituta? Como é que eu pego o templo do Espírito Santo e adultero? Como é que eu pego o templo do Espírito Santo e faço o templo do Espírito Santo conviver com corrupção, com roubalheira, com mentira? Como é que eu pego o templo do Espírito Santo e faço esse templo do Espírito Santo viver na lama da imoralidade? Como é que eu posso forçar isso? Não, eu sou templo do Espírito, o Espírito é santo, não é? Há um processo, é santuário dedicado ao Senhor, para a glória do Senhor, no qual também vós, juntamente estáis sendo edificados
para a habitação de Deus no Espírito. Nós fazemos parte, nós somos pedras que vivem, diz o apóstolo Pedro. Né? E eu, pedra que vive, junto a você, pedra que vive, pedra que vive, pedra que vive, e aí nós estamos sendo edificados, esse templo santo, onde é a habitação do Senhor, pelo seu Espírito. Nós fazemos parte de um só corpo. Por causa disso, versículo 1 do capítulo 3, por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. Paulo está escrevendo aqui porque vocês lembram que quando Paulo se entrega a sua vida para Jesus, aquele encontro glorioso, o chamado de Deus para Paulo, a conversão de Paulo já estava embutida na conversão o chamado. E ele vai dizer, assim como Pedro foi chamado para os judeus, eu fui chamado para os gentios. E por causa dos gentios, para que os gentios sejam aproximados, para que os gentios venham, para que formemos esta família, somos um só povo, participemos toda da esperança, das promessas, por tudo isso, uau! Paulo está dizendo que ele, apóstolo, por amor de vós, gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus, a mim confiada para vós outros. Está falando do chamado dele, que eu acabei de mencionar. A graça de Deus diz, pô, Paulo, eu vou mostrar para você o quanto importa sofrer pelo meu nome. E a graça para sofrer pelo meu nome é o seguinte, olha, eu quero que você vá para os gentios. E aí vem chamadas e tratamento e preparação e tudo, e embates, em briga, sofrimento, chicotadas, castigo, tudo por amor aos gentios para cumprir a visão que Deus deu para ele. A visão de quê? De que todos os gentios agora pertencem ao Senhor. Preste bem atenção no versículo 3 do capítulo 3. Pois, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério. Ó, tudo isso que eu estou falando aqui, que nós estamos lendo do versículo 11 até agora, Paulo chama isso de um mistério que foi revelado. Pensa, antigamente, hoje em dia as crianças nem sabem o que é isso. Aqueles rolinhos de filme, né? Que você tinha que tirar foto, 12, 24, depois tinha que levar aquele rolinho esperando que foi tudo bem. Aí levava lá nem sei mais os nomes, né? Nas Fujioka, em Goiás tinha uma loja lá que era chamada de Fujioka da vida. Levava lá para revelar o filme. Aí revelava o filme e você ficava esperando 2 dias, 3 dias, uma semana, e você ficava lá esperando para pegar o filminho para ver se aquela foto que você tirou naquele momento se prestou. A foto podia tremer, o filme podia ter sido velado, que isto é, queimado, podia ter um monte de coisa. Então, até então, aquele rolinho de filme é um mistério. Você não sabia se aquilo ia prestar. Que foto foi aquela que eu tirei? Se eu tirei. Aí quando você pegava o filme, as fotos, e você, uau, olha que lindo. Quer dizer, era um mistério, mas agora foi revelado. O que era um mistério? O mistério era que Deus veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que desde os primórdios, Deus está querendo buscar o homem para si. Se você pegar, aí pega o livro de Gênesis, aí dá para fazer estudo, dá para fazer um monte de coisa, né? E ele está sempre preparando, até o chamado de Abraão em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti, judeu Abraão, né? Em ti, você vai ser de ti serão os filhos da promessa. Nós hoje estamos dentro do pacote, olha que coisa maravilhosa. E aí Paulo chama isso de mistério. E Deus revelou esse mistério, que de ambos fez um. Isso para o judeu estava difícil de descer. Isso para o judeu, meu amigo, deu embate, deu briga. Por quê? Porque eles eram, eu não contei do Pedro, agora há pouco em Atos 10, é proibido a um judeu se ajuntar ou se aproximar de alguém de outra raça. Deus me demonstrou. Caraca, só ali que Pedro caiu a ficha. Só no capítulo 10 que caiu a ficha. Pedro não conseguia entender até ali. Versículo 3.
Capítulo 3, versículo 3. Pois segundo a revelação me foi dado conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Pelo que, quando ledes, podereis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual, em outras gerações, não foi dado a conhecer aos filhos dos homens. Em outras palavras, antigamente, gentios, judeus, judeu é judeu, povo de Deus. E aí o pessoal, você lê a história, medita na história, você vê lá, Daniel, homem de Deus, mas ele quando orava, ele orava voltado para Jerusalém. Por que ele orava voltado para Jerusalém? Porque Daniel não conseguia entender que Deus é o Deus de toda a terra. Daniel orava voltado para Jerusalém. Não só Daniel. Por quê? Porque era o templo, a casa. Quando reconstruíram o templo, os antigos que tinham visto o templo glorioso de Salomão choravam. Por quê? Porque ali era a casa de Deus. Deus está ali, só ali. Não é à toa que quando a mulher samaritana chega para Jesus, diz assim, olha, os nossos dizem que é nesse monte aqui que a gente deve adorar, mas os judeus dizem que é lá em Jerusalém. Onde é que vai? E Jesus, o que Jesus responde? Chegou a hora, que nem aqui, nem em Jerusalém, mas Deus procura os verdadeiros adoradores. Quem? Onde é que estão os verdadeiros adoradores? Que adoram o Pai, aonde? Em qualquer lugar. Como? Em espírito e em verdade. Então, Paulo está dizendo que ele entendeu isso. Mas isso estava escondido até nas gerações passadas. Versículo 5. O qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. A saber, aqui ele resume tudo que nós vimos até agora. Versículo 6, grava isso na sua Bíblia. Que os gentios, aleluia, são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada a graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Insondáveis riquezas de Cristo. Nós seguimos a esse, insondáveis riquezas. Não é à toa que Paulo aos Romanos, ele diz, a profundidade da riqueza, quem conheceu, quem experimentou, quem? Ele, o Senhor. A profundidade do amor, da grandeza, é que você conheça a profundidade do amor, da altura, da extensão. Como Jesus é, ele é o Senhor, preste bem atenção. Manifestar, versículo 9, qual seja a dispensação do mistério. Agora está na hora de tornar o mistério revelado, está na hora de revelar a foto. Está na hora. Desde o século, oculto em Deus, que criou todas as coisas. Isso sempre esteve no propósito de Deus, desde a eternidade, porque Ele quer fazer todas as coisas convergirem em Cristo, e Ele quer que toda a humanidade que se perdeu volte a Ele. E toda a humanidade não pode ser apenas judeus. Toda a humanidade é toda a humanidade. Ambos, judeus e gentios. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Não dá para todo mundo se tornar judeu. Mas agora somos um só. Versículo 10, preste bem atenção ao poder da igreja. Porque é na igreja que esse mistério se concretiza. Então a igreja é o corpo de Cristo. Versículo 10 diz, para que pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Que a gente diga para demônios, para que a gente diga em todos os lugares, o Senhor reina, e Ele veio resgatar a humanidade, Ele veio fazer de novo o novo homem. A humanidade se perdeu, o ser humano se perdeu na desobediência de Adão.
A palavra de Deus diz que Deus fez dois homens. O primeiro Adão e o segundo Adão. Dois homens. Dois. No primeiro Adão, nós perdemos a imagem e semelhança de Deus. Ela foi maculada, manchada. Por isso que Jesus diz, quem vê a mim, vê o Pai. Ele é a imagem e semelhança de Deus. E nele, essa humanidade perdida, caída, tanto judeus quanto de gentios, ela está sendo, é o novo homem sendo refeito em Cristo Jesus. Quem manifesta isto? Quem deve falar, olha, trabalho missionário da igreja? É a igreja. O que a igreja faz? Ela manifesta a multiforme sabedoria de Deus. Ela torna conhecida isso para todos, principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia, acesso com confiança por meio da fé. Portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Cara, gente, Paulo está preso. A igreja podia estar pensando assim, gente, olha aí, o grande apóstolo, aquele que nos ensinou, aquele que falou, ele está mortinho, está preso, está sofrendo. Esse evangelho, será que vale a pena? Paulo escreve tudo isso para dizer, veja a grandiosidade do evangelho, veja o que ele construiu, veja o que ele comprou, veja o poderoso, o que ele pagou, o seu sangue, veja. Não desanime, não desfaleça, não entre em depressão, não fique pensando, acabou, eu estou desanimado, essa pandemia, esse vírus, esse Covid, essa briga política, se pode, se não pode, se toma, se não toma, se faz isso, se não faz aquilo. Não desfaleça. Pelo contrário, o eterno propósito de Deus não se perdeu. O eterno propósito de Deus não acabou. Ele continua estabelecendo e fazendo. E ele estendeu a você e a mim, a igreja, o corpo, nós. É corpo este que é a junção de todos. É essa bênção que Deus reservou para nós. Que ele diz que pela igreja, que essa igreja faça isso, estenda isso, demonstre isso, espalhe isso. Pela igreja, o mundo fique sabendo daquilo que estava no propósito eterno de Deus, desde a eternidade. Antes de criar todas as coisas, já no seu eterno propósito, juntar um só povo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, um só Pai, um só. E nós estamos, esse é o nosso palavra, esse é o nosso momento. Vamos acabar com a inimizade, vamos acabar com as inimizades, vamos aproximar todos, vamos trazer todos os povos aos pés do Senhor Jesus. Não é à toa que lá em Apocalipse, quando João tem a revelação, ele diz que viu todos eles de vestes brancas, com palmas nas mãos, aí João pergunta, sabe de onde é? Não, de onde vem essa grande multidão? E a resposta é, de todas as nações, povos, tribos e línguas. Um só povo, cantando, bendito que vem em nome do Senhor, né? Do Cordeiro de Deus. Quem propaga isso? A igreja. O que pode acontecer com você se você não entender que as promessas de Deus são para você, que o cuidado de Deus é para você? Você pode se desfalecer, desanimar, né? Aquietai-vos e sabei. Aquietai-vos. Aquietai-vos. Talvez você esteja com o coração muito atribulado. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Ele está no controle, o seu eterno propósito. O seu eterno propósito. O seu eterno propósito. Amados, aqui deve romper eu até diria usar o termo besterol. Algumas pessoas acham que eu preciso quase como que voltar a ser judeu. Não é para ser judeu, é um novo homem que o Senhor Jesus está construindo. É a igreja, o corpo de Cristo. Né? É o corpo de Cristo. Onde tem judeus e tem gentios. Como é que se entra no corpo? No corpo.
esse corpo que tem judeus e gentios, onde ele rompeu a barreira de inimizade por meio de Jesus, por meio do Senhor Jesus. E aí passamos a ser um só corpo, a igreja, que está assentada junto com Jesus nas regiões celestiais. A autoridade da igreja, para a gente manifestar a principados e potestades. A principados e potestades. Eu me recordo agora daquele texto de Atos, quando conta a história daquele cara que estava endemoniado, e aí vem os 7 filhos de Seva, que tinham visto Paulo expulsar algum demônio, e Paulo deve ter falado, sai em nome de Jesus, e o demônio saiu, e aí apareceu aquele cara endemoniado, aquela pessoa endemoniada, né? E aí vem os 7 filhos de Seva. Os 7 filhos de Seva eram todos judeus, né? Então vem eles que estão pertinhos, eles que estão ali pertinho. E aí eles que viram a fórmula mágica que Paulo usou. E aí vem o endemoniado, e aí os 7 filhos chegam por aquele demônio e diz, sai em nome de Jesus, a quem Paulo prega. Aí o demônio lá fala uma frase fantástica. Ele diz assim, eu sei quem é Jesus e eu conheço Paulo. Olha que coisa, olha que declaração dos demônios, que sabe quem é Jesus, sabe do poder de Jesus, e que eles conhecem o Paulo, servo do Deus Altíssimo. O demônio conhece Paulo. Então o cara diz, olha, eu sei que é Jesus e eu conheço Paulo, mas e vocês? Que estão pertinho, mas não estão dentro, né? Que não conhecem. E vocês? E diz o texto lá, jocosamente, que a pessoa endemoniada parte para cima do 7 e bate tanto no 7, que os deixam peladão e eles têm que fugir com as suas vergonhas à mostra. Perto, porém não faz parte. Perto, porém não conhece a Jesus. Que você conheça Jesus. Que você queira não estar perto, mas está em Cristo Jesus. Que você não queira ficar ainda longe, ignorando, perdendo as promessas, perdendo a vida, perdendo a alegria. E tem gente que está assim, né? Longe, continua sendo gentil e quer ficar longe, porque acha que os prazeres desse mundo, o jeitão de viver, tem tanta religiosidade, tem tanta gente fazendo besteira, tem tanta gente que fala erradamente, tem tanta gente que então eles preferem ficar na esbórnia. Prefere, filho, que você não prefira. Que você não prefira, que você queira se aproximar, né? E conhecer como você é conhecido, e amar como você é amado, e que você viva para a sua glória, para o seu louvor, proclamando e fazendo conhecer aquele que tudo fez, tudo deu por nós. E se ele fez isso por nós, há alguma coisa grande demais, difícil demais, que nós não possamos fazer por ele? Aquele hino antigo, fiz tudo isso por ti. Que fazes tu por mim? Vamos orar? Vamos orar? Nossa, passei do tempo. Vamos orar. Feche seus olhos aí onde você está. Dê um glória por tudo que nós somos em Cristo Jesus. Dê um glória por toda a misericórdia em Cristo Jesus. E ao mesmo tempo, coloque mais uma vez a sua vida à disposição do Senhor Jesus. Não se contente de estar perto, nem queira ficar longe. Em Cristo Jesus. Oremos. Pai Santo, graças te rendemos por esse tempo na tua presença. E queremos te rogar por esse mistério ser revelado. O mistério de que as portas estão abertas a todos, todo que crê, todo que quiser é vir. Ó Deus, ajuda-nos a viver para a glória do Senhor, debaixo das tuas promessas. Ó Deus, cumpra em nós os teus planos. E olha agora para aqueles que estão conosco, nos ouvindo. Se tem alguém que está perto, traz para dentro, por o teu abraço aconchegante. Se tem alguém que está distante, Pai, aproxima-os para ti mesmo, para o
bem deles, para o louvor da tua glória. Perdoa, Senhor, os nossos pecados e faz com que nós possamos não desanimar, de maneira nenhuma desanimar, mesmo no meio de tantas pandemias, nada de depressão, nada de tristeza profunda. Não, ó Deus, ó Pai, que o teu povo levante os olhos e que olhe para o céu e veja o que o Senhor fez e que a gente continue a caminhar a passos largos para o louvor da tua glória. Assim clamamos, no nome bendito de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com a sua vida, né? Que seja com a sua vida. Tudo bem, Jô? Isso mesmo. Entrego a minha vida a Jesus Cristo, a ti, Senhor, nos ajude por sua misericórdia e graça. Amém. 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 Que Deus te abençoe rica e poderosamente. Você sabe que toda quarta-feira, às 19h30, nós estamos aqui. Vamos continuar na próxima semana, a partir do versículo 14. É um texto maravilhoso. Não deixe de estar conosco na próxima quarta. Convide outros ou compartilhe. Pega o texto que tem aí, pega esse vídeo, coloque na sua página, vai se compartilhando, porque isso vai levando a palavra de Deus a outras pessoas, a outros corações, e que o Senhor seja honrado e glorificado. Abraço a todos, abraço Otto. Amanhã às 22 horas, nós temos pelo Instagram, às 22 horas, nós temos o nosso Papo de Missões. Eu também te convido para estar conosco. Geralmente é isso, terça-feira e quinta-feira, no Instagram às 10 horas. E quarta-feira às 19h30, pelo menos por hora, por enquanto. É assim que o Senhor tem nos orientado. Você também pode divulgar isso, e se você não deu para assistir, você pode assistir pelo YouTube, né? Porque logo daqui a um pouquinho ele já vai ficar gravado lá no YouTube. Você pode entrar na nossa página, aproveita, se inscreve e deixa lá uma palavra de qualquer que seja, né? Mas vai orando, ore para que Deus abençoe e compartilhe essa palavra em todo mundo. Ore aqui por nós, ore pela Missão Projeto Zero, pelos nossos missionários aqui, o Hernani, Licínia, o Filisberto aqui em Colombo, o Hernani em Foz e assim por diante. E Felipe em Joinville, ore por Eli, que está lá em Alegrete, que nós fizemos um projeto lá. Enfim, ore pelos missionários, ore pelo trabalho aqui no Sul e que quem sabe você queira participar conosco do trabalho em janeiro, lá em Foz do Iguaçu. Aí você entra no site do Projeto Zero, projetozero.org, e você lá vai ter informações e você pode já se inscrever para janeiro de 2021. Amém? Que a paz do Senhor seja contigo, que Deus te abençoe, que o Senhor seja rico sobre a sua vida e que você seja dadivoso também. Então, a paz do Senhor seja contigo. Deus te abençoe.